E o Lula que voltou dos Estados Unidos comemorando como se tivesse feito um grande acordo com Trump, mas, na verdade, não passou de uma reunião para marcar outra reunião. O advogado de Trump, Martin de Luca, ironizou dizendo que Lula está desesperado por validação e que depende até de Alexandre de Moraes para qualquer avanço. Enquanto o petista posa de mediador da Venezuela, os Estados Unidos mandam bombardeiros pro Caribe e o Brasil segue sem resultado nenhum. Ivan Kleber, eu quero te ouvir a respeito, tendo todo esse contexto, tendo o contexto da aproximação do Brasil com a Venezuela, o próprio Foro de São Paulo, as eleições do ano passado, Mauro Vieira esteve lá na Venezuela, aliás, o Celso Amorim esteve lá na Venezuela, enfim, essa proximidade toda que a gente sabe que infelizmente existe. Eu quero te perguntar a respeito da reunião de ontem, as suas impressões da reunião de ontem entre Lula e o Donald Trump, e tendo em vista esse novo episódio aí da Venezuela, como é que fica tudo isso nesse jogo? A gente está vendo o xadrez geopolítico sendo reorganizado. Quero te ouvir a respeito. Então, Geisiane, nós podemos dividir a análise em duas partes, a da reunião em si e depois da repercussão. Atualmente, segunda-feira, 27 de outubro, 15 para as 5 da tarde no Brasil, aproximadamente. Nós estamos no mesmo ponto que estávamos quando o presidente americano Donald Trump publicou a carta em julho, dizendo do porquê ali da aplicação das tarifas e também das ações americanas por causa da perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, família e apoiadores. Existe sim uma margem de manobra para que o Brasil consiga aí negociar com os Estados Unidos a possibilidade de reduzir as tarifas ou até mesmo retirar as tarifas ou conseguir uma suspensão. Geisiane, essa suspensão ela já tem um precedente. O governo americano já fez isso com o Canadá e com a China. Então, olha, nós vamos suspender aqui até uma determinada data. Nesse meio tempo, vamos eventualmente negociar aí se essas tarifas voltam ou não. Essa possibilidade, ela pode acontecer, mas não aconteceu um avanço em relação a isso. O próprio Mauro Vieira fez uma declaração ontem à noite, depois de conversar com o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, dizendo que eles tinham combinado de enviar uma equipe do Brasil para Washington, uma espécie de força-tarefa, para sentar com o lado americano, para discutir quando seriam as reuniões para dar início aos trabalhos para as negociações. Ou seja, marcaram uma reunião para definir quando será a próxima reunião, que vai definir a data da reunião das negociações. Até parece que eu estou falando em dia mesmo, mas tentando levar a melhor informação possível para o nosso público. A declaração do Mauro Vieira trata-se disso. Então, se não estamos na estaca 0, estamos ali na estaca 1. Já a repercussão que teve mediática em torno a isso, eu gostaria de trazer aqui um tweet do Martin De Luca, que é advogado do Trump, da Truth Social, né? Da Truth Social Media, naquele caso ali também envolvendo o Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, e ele declarou o seguinte, acho que ele fez o melhor resumo, tá, Geisiane? Por isso que eu vou ler o tweet dele. Depois de apenas 45 minutos com o Trump, Lula e sua equipe deram meia dúzia de coletivas de imprensa em 12 horas. Nunca tão pouco produziu tantas declarações de, aspas, grande progresso. Quando você está tão desesperado por validação, até mesmo voar 24 horas para uma sessão de fotos na Malásia se torna uma reunião histórica. Papai disse oi. Lula está comemorando como se tivesse acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que essa declaração não foi feita por um membro da oposição no Brasil, mas sim pelo advogado do presidente americano Donald Trump, que acabou trazendo aí luz ao que aconteceu, não é? E ele também fez outro tweet destacando o seguinte, porque Lula havia declarado o seguinte, Geisiane, se depender de mim e de Trump, vai haver acordo. E aí Martin de Luca declarou o seguinte, aspas, infelizmente depende do Alexandre de Moraes, certo, Lula? Ele ainda marcou o Lula ali na publicação que ele fez. Eu acho que o Martin de Luca, em geral, foi muito bem nessas declarações, ele acabou resumindo a situação, não é? Está aí o advogado, obrigado à direção que disponibiliza as imagens do advogado, o presidente americano Donald Trump, ele que acompanha muito a questão do Brasil, ele fala português, entende muito bem português, e ele então fez essas publicações, e é isso, no momento o que nós temos é muita foto, muito oba-oba, mas avançar mesmo até agora muito pouco. Como eu disse, tem margem para o governo brasileiro de alguma maneira tentar reduzir ou suspender as tarifas, isso até pode acontecer. Já as sanções aplicadas a autoridades americanas, como por exemplo até mesmo a Lei Magnitsky, ao ministro Alexandre de Moraes,
que depois se estendeu à sua esposa e também ao seu instituto, aí já é um pouco mais complicado, Geisiane. E vale lembrar ainda que é o advogado do caso da Truth Media, né, a rede social Donald Trump, e o que está em voga ainda é a carta, que é muito clara, aquela carta de juro que diz claramente ataques às empresas americanas digitais, ou seja, ataques a todas as redes sociais. Tem o caso do Rumble, do X, enfim, caso é o que não falta aqui no nosso país. E eu vou trazer aqui pra gente as nossas queridas analistas políticas, começando aqui pela Fabi. Fabi, estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber, correspondente internacional, reverberando aqui o encontro de ontem, Lula, Donald Trump, também a questão da Venezuela. A sua pergunta. Oi, Ivan, estava também ansiosa para revê-lo aqui no Oeste. Tem bastante coisa, assim como sempre quica na minha área aqui, né, jurídica, a sua geopolítica está fervendo. Primeiro, eu só queria que você fizesse, não é nenhuma pergunta, mas uma consideração um pouco mais fervorosa em relação a essa declaração do Lula, né, dizendo, olha, eu vou mediar, né, as relações com a Venezuela, sabendo que ele recebeu o considerado terrorista, narcotraficante Maduro em seu governo, né? Nem sei se o Maduro viajou para outros lugares do mundo, mas o Brasil foi recebido. A minha pergunta vai nesse sentido aqui, em relação se você acha que vai ter uma resposta formal a essa colocação do Lula de tentar intermediar como se fosse um menino bonzinho, né, dessa história aí de Brasil e Venezuela, e a intermediar com o malvadão, né, Estados Unidos, que é assim que a gente sabe que o Lula pensa. Doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui na Oeste. Realmente, entre a geopolítica e as questões judiciais, aí a gente está com bastante matéria-prima para trabalhar. Eu acredito, doutora Fabi, que a resposta formal dos Estados Unidos à declaração de Lula, neste momento, está sobrevoando o espaço aéreo muito próximo à Venezuela. São os 2 bombardeiros que as forças americanas enviaram a Trinidad e Tobago. E esse navio, o Iwo Jima, apesar que ele já estava ali na região já um pouco antes da declaração do Lula, dou desconto do Iwo Jima. Mas os 2 bombardeiros podem ser a resposta aí ao presidente brasileiro, ou antes fosse, né, o presidente brasileiro, mas é o Lula o presidente brasileiro, desculpe o lapso aqui. De qualquer maneira, eu acredito, doutora Fabi, que foi mais uma provocação do Lula. Ele sabe que ele não tem a menor chance de se colocar como mediador, basta ver a posição do Marco Rubio, do secretário de Estado Scott Bessent, lá atrás, um discurso que Lula fez da ONU, que inclusive defendeu Cuba, porque quando a gente fala da Venezuela, a gente não pode tirar da equação Cuba. Então, soou muito como uma espécie de provocação mesmo. E também nós precisamos analisar os bastidores do outro lado. Maduro e Petro estão pressionando para que Lula faça mais. Então, daquele jeito, achando que ele ainda está em 2002, negociando com George Bush, ele traz a questão da Venezuela para essa conversa, mesmo sabendo que não há como ele se colocar como mediador. E eu quero aqui fazer um adendo. Empresários brasileiros, a prioridade dessa conversa não era o Lula se colocar como mediador no conflito da Venezuela. Era retirar as tarifas. Não é esse o problema? A questão das tarifas, das sanções e tudo mais. O comércio brasileiro não está sendo afetado. Se ele tinha 1 hora, por que utilizar ali o tempo para falar da Venezuela quando ele foi eleito presidente do Brasil e ele tem prioridade com o Brasil? Esse é um ponto que a gente precisa lembrar aqui, Geisiane, porque se ele tinha tão pouco tempo assim, ele estava preocupado, que tinha que encerrar com os jornalistas para tratar dos assuntos do Brasil, por que colocar a Venezuela? Não é prioridade dele cuidar da Venezuela. Ou seria uma prioridade com o Foro de São Paulo? É uma pergunta que eu deixo, Geisiane. Paulo Figueiredo analisa o Paulinho da Força que se queimou feio ao tentar bancar o herói da anistia. Prometeu resolver tudo em 1 semana, agradar a todos, e acabou desmoralizado, sem apoio da direita, da esquerda e nem do centrão. Agora diz que se arrependeu de relatar o PL. Enquanto isso, a oposição segue firme pela anistia ampla, geral e restrita, sem concessões. Assunto da Câmara dos Deputados, eu tento aproveitar para falar sobre outra figura que, assim como o Lindbergh Farinhas, é absolutamente irrelevante. Você lembra daquele cara que tirou foto com o Temer e com o Aécio, que prometeu mundos e fundos, que disse que já estava tudo certo, que ia conversar com o Alexandre, com o STF, que ia aprovar o PL da dosimetria rapidamente, ia pacificar o país e com apoio de todo mundo, inclusive do próprio Alexandre? Eu estou me referindo àquele
o internacionalmente desconhecido Paulinho da Força, aquele cara que perdeu a eleição e só assumiu o mandato porque foi deputado do partido. Um deputado do partido dele foi cassado, perdeu o mandato pelo próprio TSE, dando assim o mandato ao Paulinho da Força. Quando a urgência, vocês devem lembrar que quando a urgência do PL da anistia foi aprovada, os olhos do Paulinho da Força cresceram. Ele achou que ia assumir a relatoria de um projeto tão importante que ele ganharia prestígio, visibilidade. Foi entrevistado por grandes veículos de comunicação. Só deu Paulinho da Força, seria o grande nome que pacificaria, destravaria essa pauta no Congresso. Eu não sei se vocês lembram, ele disse que em uma semana, um pouco mais, entregar o texto pronto para ser votado, que ia achar a solução mágica, maravilhosa, que já tinha o apoio do PL, que já teria o apoio de todos. Não sei se vocês lembram disso. E o que dissemos aqui no Paulo Figueiredo Show, que a solução dele era absolutamente legal. O tal do PL da dosimetria não conseguiu o apoio nem da direita, nem da esquerda e nem do centrão. Então, o cara que disse que ia ter uma solução que agradasse todo mundo, conseguiu a façanha de desagradar a todos. Depois de toda essa cagada, ele deu uma entrevista no UOL dizendo que agora, se fosse hoje, não aceitaria a relatoria do PL da anistia. E não é para menos. O texto que disse que ficaria pronto em, sei lá, 20 minutos de reunião com um bom jurista, não está pronto há mais de um mês depois. E agora ele percebe que sai da história muito mais queimado do que entrou. E no final das contas, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o PL da anistia morreu? Que não vai ser aprovado nada? Bom, a verdade é que a situação permanece indefinida. De forma objetiva, o PL da anistia não morreu, mas também não está na pauta desta semana para a Câmara dos Deputados. Ontem, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, deu uma entrevista justamente à revista Oeste, dizendo algumas coisas sobre esse tema. Segundo Sóstenes, a estratégia da oposição vai ser apresentar um destaque de preferência, que é uma ferramenta do regimento interno que permita que o destaque seja votado antes da proposta do relator. O texto será o da anistia ampla, geral e restrita. Então, se ele for aprovado, o PL da dosimetria proposto pelo Paulinho da Força morre ali mesmo. E ele disse que está confiante que essa proposta será aprovada na Câmara. Quando será feito, o tempo legislativo está começando a se esgotar. Deverá ser feito, segundo Sóstenes, na primeira ou na segunda semana de novembro. E aí a questão é matemática. Essa é a estratégia da oposição e a grande pergunta que nós temos é: temos os votos para aprovação ou não? E como é que nós vamos saber isso? Muitas conversas de bastidores que estão acontecendo e a pressão popular que faz a diferença. O mapa da anistia, que é o site que eles criaram para acompanhar o posicionamento dos deputados sobre o projeto, indica que nós temos os votos necessários. Nos levantamentos deles, pelo menos até o momento em que nós terminamos de escrever o programa, nós temos 282 votos favoráveis, 95 contrários e 121 neutros. Como para aprovar um PL são necessários 257 votos, se esse cenário se confirmar, a anistia passa. Mas vocês sabem como são as coisas em Brasília. Então, eu convido vocês a entrar no site www.mapadaanistia.com.br, link está aqui na tela, e conferir os deputados do seu estado que ainda estão indecisos, porque cada voto conta. Não tem nada ganho, e você precisa fazer a pressão para que essa anistia aprovada seja o texto de uma anistia ampla, geral e restrita. Hoje, saiu na imprensa, não botei aqui porque acabamos não colocando na pauta, mas hoje saiu aqui na imprensa a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro teria dito que haveria disposição para negociar redução de penas desde que houvesse... Não há essa... Eu não sei o que deu no senador Flávio Bolsonaro, não sei o que deu, mandei mensagem para ele, não consegui falar,
não sei qual foi a razão dessa manifestação, mas do nosso lado, e falo aqui pelo Eduardo, inclusive, não há nenhum espaço para nenhuma concessão. A anistia é para todos. Aliás, tem uma concessão. Agora que o Valdemar da Costa Neto vai voltar para o processo do inquérito do golpe, a gente topa deixar o Valdemar da Costa Neto fora da anistia para que ela não seja ampla, geral e restrita. Então, para não ficarem dizendo que a gente é intransigente, tudo bem, a gente sacrifica o Valdemar da Costa Neto. A gente faz assim, a gente vai lá, no texto da anistia, está excluído da anistia, estão excluídos da anistia, não pode ser pessoal, então a gente bota assim, líderes de partidos políticos cujo nome comecem com P e termine com L. O que vocês acham dessa ideia? Respondam aí no chat. Sacrifica o Valdemar, sim ou não? Bota aí o chat pra gente, Bruno. Aí, dosimetria para o Valdemar aqui. Dosimetria para Valdemar. Eu adorei esse recurso de botar o chat na tela. Isso aqui é muito legal, muito interativo. Isso é muito legal, Brunão. Aqui, todo mundo... Valdemar, ninguém quer te salvar, Valdemar. Então fica aqui no Paulo Figueiredo Show a demonstração de que nós não somos pessoas intransigentes. A anistia ampla, geral e restrita, menos Valdemar.